Boa noite, arquitetos e arquitetas. Estamos aqui no Instagram e YouTube para mais uma live com você do The Arques. E é um prazer estar aqui com você todo dia falando de assuntos que interessam a você sobre todos os assuntos de empreendedorismo. Isso é muito bacana. E hoje a gente está inaugurando o The Arques Vendas. Vendas, isso é muito bacana, por quê? Porque a questão das vendas é um tabu para os arquitetos. Os arquitetos têm um tabu muito grande, né, quanto à questão de vendas, e a gente vai desmistificar isso, que vendas é um elemento fundamental para nosso desenvolvimento, para desenvolver uma empresa, para desenvolver o seu trabalho como arquitetos, né? E o The Arques Vendas vai tirar todas essas dúvidas de como você pode viver da arquitetura e construir uma carreira de sucesso, né? Meu nome é Guilherme Takeda e eu estou 38 anos no mercado e das atividades principais que um arquiteto empreendedor tem que fazer, sem dúvida, é vender. E esses temas são muito importantes para que você desenvolva essa técnica. Então hoje nós vamos falar de 3 maneiras de você abordar clientes e arquitetura, isso mesmo, né? Então hoje nós vamos ao vivo no Instagram e no YouTube com essa série de lives de Arques Vendas, né, que foi criado para nós falarmos de captação de clientes e comercialização efetiva. Isso mesmo, uma comercialização efetiva do nosso trabalho de arquitetura. E a minha ideia sempre é ajudar designers, arquitetos, paisagistas a valorizarem e serem reconhecidos na sua profissão. Aqui nós vamos falar tudo que infelizmente não foi ensinado na faculdade de arquitetura e a ideia é exatamente trazer essas lives para que você possa desenvolver todas essas técnicas. Vamos lá, 3 maneiras eficazes de abordar cliente. Primeiro, o que é a abordagem do cliente e por que ela é diferente dos processos de outras profissões. Para começar, a abordagem é a comunicação, essa interação que você tem entre o arquiteto e o futuro prospect cliente, o seu cliente, não só no processo de busca desse trabalho, mas também no processo de desenvolvimento do trabalho. Então, é um processo de comunicação. E essa abordagem é fundamental para que você tenha sucesso em fazer com que as expectativas do seu cliente sejam atendidas, que você entenda realmente como criar soluções eficazes para atender às necessidades desse seu cliente. Isso necessita desenvolver uma série de habilidades, como comunicação eficaz, como compreender a necessidade do cliente. Isso é uma técnica muito bacana, vocês podem buscar bibliografias sobre isso, que é a escuta ativa. Muitos arquitetos que têm muita ansiedade começam a falar muito do seu trabalho, começam a falar muito das suas habilidades e esquecem que, antes de mais nada, o arquiteto é um servidor. Sempre eu digo, né, essa frase que é: quem não gosta de servir não pode trabalhar arquitetura, porque a arquitetura é um sacerdócio que está muito ligado a não você pensar em você, nas suas técnicas, mas pensar profundamente no seu cliente, escutando ele de forma ativa para compreender cada detalhe das necessidades dele e ser flexível, ser adaptável e ter conhecimentos técnicos muito sólidos e conhecimento de mercado para que você possa auxiliar esse seu cliente a chegar nos seus objetivos. E ao comunicar com os clientes, o arquiteto tem que saber compreender as suas necessidades, as restrições. Geralmente a gente projeta que é o melhor para o cliente, mas esquece de restrições técnicas, restrições econômicas, de orçamento e, fundamentalmente, criar essa empatia. Na neuroarquitetura, essa é uma área muito estudada, que é criar empatia com o seu cliente. Não só com o cliente que está comprando o seu projeto, mas também com toda a cadeia de pessoas que vão usufruir dessa sua arquitetura. Então essa empatia tem que ser uma empatia, inclusive, com as pessoas que trabalham nas habitações,
as pessoas que trabalham nas lojas, nos consultórios, nas empresas ou nos empreendimentos que vocês criam. Então essa empatia tem que ser uma empatia real, para que você realmente não deixe ninguém de lado. Isso vai permitir desenvolver projetos que satisfaçam a demanda do seu cliente e as expectativas também de todos os usuários que vão passar por aquela obra, né? Então, essa abordagem ao cliente não se limita apenas no início do projeto, mas ele tem que se manter por todo o processo de desenvolvimento do projeto, desde o projeto até a obra. Porque nós vamos ter nesse processo muito interação com o nosso cliente. E o que difere da abordagem ao cliente de arquitetura dos demais processos de venda? Primeiro, que na arquitetura o nosso processo é muito diferenciado. As relações de vendas com os nossos clientes são diferentes de qualquer produto ou serviço que faz uma comunicação e simplesmente se despede do seu cliente. Nosso caso é um processo criativo, é um processo personalizado e que exige uma relação mais estreita, uma relação quase de confidencialidade, uma relação de convivência muito grande. Então é importante que essa nossa relação, essa nossa abordagem seja feita de uma maneira muito criteriosa, né? E isso diferencia daquelas vendas de produtos em massa, né, em lojas, etc., que não exige essa compreensão muito profunda do que o cliente está pensando, do que o cliente está desejando. E às vezes também fazer algo que o cliente nem sabe que necessita, mas que você, através da sua técnica, através das suas ideias, vai conseguir implantar ideias que vão melhorar a vida do cliente por você se interessar por ele. Então, essa compreensão profunda gera uma relação de cumplicidade que certamente vai ser levado numa relação de longo prazo, algumas vezes de meses, algumas vezes de anos, né? E construindo essa relação de confiança, certamente você vai tirar muitos novos clientes, você vai ter muitas vantagens em fazer esse tipo de relação, uma relação de longo prazo. Afinal, a atenção nos detalhes são importantes, né? Então, esse elevado nível de detalhe que nós vamos falar aqui, eles são muito importantes para que você faça realmente com que cada etapa da sua relação sirva para aprofundar e fazer com que essa relação seja uma relação de longo prazo. Então, nós temos que realmente mergulhar na nossa interação para que essa relação seja muito frutífera. Daí, me conta aqui o que você, se você tem alguma dúvida sobre abordagem, coloca aqui no chat que nós vamos responder para vocês na medida do possível para que vocês possam desenvolver essas relações que são tão importantes na nossa área profissional. Então vamos lá. Por que é importante investir numa boa abordagem ao cliente da arquitetura para construir uma carreira de sucesso? Todas essas perguntas são feitas aqui no nosso chat e nós respondemos elas. Isso aqui é muito bacana, porque essa interação com vocês tem ajudado a entender as reais necessidades que hoje os novos arquitetos ou arquitetos que queiram entrar no mercado estão tendo. Então isso é muito bacana, a gente quer agradecer a todos que têm colaborado com essas perguntas. Vamos lá. Então, investir uma boa abordagem é fundamental porque, primeiro, fideliza o cliente, né? E tem outras razões que eu já falei aqui, como construção de confiança, né? A venda de arquitetura, a relação de arquitetura, ela está intimamente ligada à confiança. Os clientes, eles têm que abrir muitos dados confidenciais da vida, coisas internas da família, modos de vida, e isso não é feito com qualquer pessoa. É como você escolher um psicólogo. Você não vai escolher o primeiro psicólogo, você vai escolher o psicólogo que mais se adapta ao seu modo de vida, ao seu jeito de pensar o mundo. E é assim com a arquitetura. Então essa construção é muito importante para você
criar um nível de confiança com o seu cliente e também ter credibilidade frente a isso. O segundo ponto da vantagem da boa abordagem é você não ter retrabalho. Se você tem uma abordagem muito profunda do seu cliente, você entende profundamente o seu cliente, certamente toda a sua abordagem no projeto, as suas soluções projetuais vão ser muito mais focadas, vão ser muito mais efetivas, né? Fazendo com que não tenha muitas propostas, não tenha que incidir em muitas propostas, evitando o retrabalho, que é um grande problema da nossa área de trabalho. Então você vai obedecer cronogramas, porque realmente, como você fez esse trabalho de relacionamento antes, você vai ter muito mais assertividade. E dessa forma, o terceiro ponto da vantagem é que você vai criar uma reputação boa com o seu cliente, né? Esse bom relacionamento gera indicações para novos projetos, aumenta a reputação e também você consegue, com isso, ter mais trabalhos. E esse, sem dúvida, quarta vantagem é que é um diferencial competitivo. Muitas vezes alguns arquitetos jovens e sem muita experiência, querem impor a sua arquitetura, querem impor o seu jeito, sua visão de mundo. E esse diferencial de ter esse cuidado, de entender o cliente, fazer algo personalizado, cria um diferencial muito bom para que você possa ser indicado, né, pelo seu cliente. E sem dúvida a satisfação do cliente é o nosso target, é algo que você deve perseguir, porque é ele que vai fazer você repetir muitas e muitas vezes um trabalho com o cliente. Eu me lembro de uma residência que nós fizemos aqui no interior do estado, e nós fizemos para o pai, né, de uma família com muitos filhos. E essa família cresceu, né, e depois do desenvolvimento, né, os casamentos dos filhos, nós fizemos as residências de todos os filhos, além de fazer um retrofit na casa dos pais depois de um tempo. Então, essa continuidade de trabalho, quando você entende o modo de operar de uma família, o modo de operar de um cliente, a tendência é que ele continue com você, ele continue cada vez mais voltando a trabalhar com vocês. Tem alguns dados importantes aqui de fontes de pesquisa, por exemplo, a pesquisa do Harris Poll, mais de 80% dos clientes afirmaram que a experiência de compra é tão importante quanto o produto final. Ou seja, a experiência que o cliente tem durante o processo de compra do projeto e também do desenvolvimento do projeto, ele é tão importante quanto o resultado da sua arquitetura. Então, ter um bom relacionamento com o cliente, uma abordagem correta de comunicação com o cliente é fundamental para que essa sensação de um bom atendimento fique claro. E fica essa sensação também de um processo de trabalho satisfatório, quando o relacionamento durante esse processo foi bom. A Nielsen, por exemplo, fez uma pesquisa que o impacto é 4 vezes maior na publicidade quando essa publicidade é feita por indicação. Aquela velha boca a boca, né? A velha indicação, né? De boca a boca. Eu sempre tentei uma história que diz, se você está competindo, se você vai comprar alguma coisa e você tem uma pessoa conhecida e uma pessoa não conhecida, quem você vai comprar? Uma pessoa conhecida. Se você tem uma proposta de uma pessoa conhecida e uma pessoa que não é conhecida, mas esse valor está mais caro da pessoa conhecida, de quem você vai comprar? Da pessoa conhecida que tem maior reputação. Porque sempre essa indicação vai ter um poder muito maior frente às decisões do que qualquer outra. Então, por isso é muito importante manter seu cliente satisfeito e propenso a fazer mais negócio com vocês e mais, né? Tem outro estudo da Bain Company que revelou que cliente satisfeito tem 3 vezes mais chance de repetir na mesma empresa. E isso é fundamental para que você não tenha o trabalho de comercializar de novo. Olha só que bacana. Então, quando você faz um bom trabalho de prestação de serviço com o seu cliente, muitas vezes ele vai repetir, ele vai indicar e ele vai ficar muito satisfeito
com o seu trabalho. Então, esse relacionamento de longo prazo é fundamental para que você não tenha muito tempo a perder fazendo um trabalho de recuperação de clientes ou busca de novos clientes. Sempre, sempre é muito mais fácil manter um cliente do que buscar outro. Então, essas maneiras de abordagem, maneiras de nós nos comunicarmos com clientes, eles são fundamentais, tá, pessoal? Então vamos lá. O tema da nossa live que é 3 maneiras de abordar o cliente em arquitetura. Então vamos lá. Nós temos 3 formas de abordagem muito claras. Abordagem pessoal, que é 1 a 1, abordagem que é digital e a abordagem que é feita em grandes eventos, que também é uma forma muito efetiva de nós conseguirmos novos clientes. Então a abordagem pessoal, aquela mais direta, aquela que você fala tete a tete, é algo que os jovens em geral, não só arquitetos, perderam, infelizmente perderam, que é esse contato pessoal. Essas relações interpessoais cara a cara se perderam muito com o processo digital, com o processo da pandemia, e isso são técnicas que são possíveis de serem ensinadas e desenvolvidas, né? Então, existem técnicas muito claras desses contatos pessoais que ajudam sobremaneira muito a você ser muito eficaz no processo de venda, de relacionamento com o seu cliente. Então, primeira coisa que você tem que ter numa relação de pessoa a pessoa é criar um rapport. Quem não sabe o que é um rapport é criar uma conexão. Quando você vai falar com uma pessoa e não está conectada, geralmente você não presta atenção no que ela fala, porque você não fez esse primeiro relacionamento. Ou seja, você criou algumas perguntas, algumas técnicas, né, de perguntas que você cria um envolvimento mais cara a cara com o seu cliente. E esse envolvimento é através de técnicas de perguntas que levem ele a dizer sim. Então ele fica muito mais propenso a ouvir você, né? Então com perguntas muito simples, né? Ah, você trabalhou até tarde hoje, né? E você está à noite? E aí ele vai responder sim, né? Então todas essas técnicas são aquelas que vão criar um rapport. Você pode falar de alguma roupa que ela está usando, algum detalhe, ou alguma obra ou atividade que ela faz, porque você já estudou as pessoas que você foi falar, e isso cria uma empatia, né? Que a gente falou na empatia, da importância da empatia. Então esse rapport é fundamental para iniciar o processo. Outro ponto importante da abordagem de cliente é o contato visual. Você tem que ter um contato. Eu vejo que os jovens, ou mesmo pessoas que não têm essas técnicas, não usam essas técnicas de abordagem, elas não falam olhando para cima, falam olhando para o lado e não falam olhando diretamente nos olhos. A nossa leitura, né, primitiva, do nosso cérebro mais primitivo, ele sempre está observando de uma forma muito ampla todas as ações, né, como a pessoa está vestida, como a pessoa, as microexpressões. Então, por isso é muito importante você saber que se a pessoa está analisando suas microexpressões, você também tem que entender como as suas microexpressões estão sendo levadas ao seu cliente. Uma pergunta bem clara: quando você encontra uma pessoa que você não conhece na rua, primeira coisa, você faz uma análise em poucos segundos se essa pessoa é um amigo ou um inimigo, porque só assim é que os homens sobreviveram. E o homem que sobreviveu da caverna era o homem covarde, porque o homem valente, esse morreu, esse se expôs muito. Então o homem que sobreviveu é aquele que foi previdente. Então saber ler essas microexpressões são muito importantes, e também como expressar e enviar ela ao seu interlocutor. Então outro dado importante do contato é fazer perguntas, né? Muitas vezes os jovens ou pessoas inexperientes só falam nos contatos com seus clientes, com seus prospects. E essa é a maneira mais incorreta de criar interesse com a pessoa que você está falando. Se você quer criar interesse com a pessoa que você está na frente, pergunte a ela. Faça perguntas inteligentes. Faça perguntas que façam ela abrir
as suas necessidades quanto ao seu assunto, que é a arquitetura, e dessa forma você vai conseguir fazer perguntas muito mais pertinentes, observações muito mais pertinentes que vão servir a ela, do que simplesmente você vomitar, né? Dizendo tudo aquilo que você sabe, tudo aquilo que você quer vender para o seu cliente. Você tem que ter uma compreensão muito clara. Nós não vendemos nada para ninguém. Ninguém vende nada para ninguém. Nós sempre somos comprados. Lembre-se disso. Então, mais do que falar, vocês têm que escutar e fazer perguntas para que vocês realmente consigam entender profundamente o que o seu cliente quer, né? E essa clareza em falar isso é que faz com que você se torne interessante para o seu interlocutor. E por fim, usar técnicas de persuasão. Técnicas que vão fazer com que o seu futuro cliente, seu prospect, tenha interesse em continuar a ouvir você, a falar com você e criando curiosidade. Muitas vezes um cliente fala, quero fazer algo na minha casa, e o arquiteto diz, faça isso, faça isso, faça isso. Não, nunca dê a solução, né? Você tem que criar expectativas, como dizendo, isso vai ficar muito bom. Sua casa tem um grande potencial de ficar muito bacana. Crie expectativa e faça com que ele venha conversar com você em alguma reunião, no seu escritório, ou venha a pedir um orçamento para que você faça um trabalho para ele. Então, todo esse processo de persuasão é muito importante e de ser aprendido para que você faça observações interessantes que venham trazer o seu cliente para o seu trabalho, para a sua proposta, né? Então, esses contatos, quando nós fizemos contatos diretos, é muito importante a gente fazer uma pré-venda, ou seja, conhecer profundamente quem a gente vai falar. Hoje com as redes sociais é muito fácil nós conhecermos características de férias ou gostos ou formas que esse cliente gosta, obras de arte. Então é muito fácil hoje com as redes sociais ter um inventário muito completo dos clientes. Então quando você for falar com o seu cliente, sempre pesquise antes sobre ele, para que você possa ter muitas observações que deixem ele até curioso. Como é que você sabe tanto sobre ele? Roberto Chiniachik, um grande mestre, eu fiz várias mentorias com ele, sempre diz que quando nós vamos falar com uma pessoa, nós temos que nos preparar como se nós fôssemos fazer uma palestra, uma apresentação para muitas pessoas, né? Inclusive cuidando do gesto, cuidando das palavras, cuidando os elementos que vocês vão falar. Então por isso que o contato pessoal ele é tão importante no processo de abordagem do cliente. É que nele que você vai conseguir chegar em objetivos muito específicos, muito claros de comercialização. O segunda abordagem que é muito comum e geralmente é que os arquitetos e as pessoas gostam mais de fazer são as abordagens digitais. Mas nós temos que lembrar sempre, toda abordagem digital uma hora vira uma abordagem analógica. Ou seja, sempre uma abordagem digital ele é uma pré-fase para uma abordagem cara a cara, que é a nossa venda e nosso atendimento. Então, todo esse marketing ele tem que ter uma estratégia para buscar, para trazer, para atrair. Então, se o processo pessoal é um processo mais de caça, de hunter, né? Na área comercial a gente fala de hunter, de caçador. Na área de marketing digital, nós fazemos o trabalho de hunter, mas muito mais um trabalho de farmer, que é estar ali plantando ideias, plantando novidades, falando com muitas pessoas sobre assuntos diversos que vão atrair a curiosidade dessas pessoas. E através dessa curiosidade, através de blogs, através de e-mails específicos, de anúncios digitais, você vai conseguir atrair esse cliente a vir perguntar para você alguma coisa ou
pedir uma reunião. Então esse processo digital, ele é fundamental para criar curiosidade, para mostrar o que você sabe e principalmente fazer com que ele entre em contato, fazer uma ação que ele venha a buscar com você. Então ele tem como uma função atrair os seus clientes. E por fim, a terceira abordagem que a gente quer colocar, que muito poucos arquitetos fazem, é a abordagem relacionada a grandes eventos, né? Criar e ir aos locais onde seus clientes estão, né? É muito mais fácil nós irmos às entidades, irmos às associações, irmos às festas em que nossos clientes estão, do que contactar um por um, porque você vai ter uma diversidade de pessoas que você vai contactar. Então é muito importante ver os eventos relacionados com o seu cliente, que você pode ir e fazer muitos contatos pessoais nesse local. Então, se for residencial, feiras de imóveis, feiras de materiais, lançamentos imobiliários, porque todas essas pessoas que estão lá, elas estão procurando um imóvel, comprar um imóvel ou saber de casa. Então, sempre ir nessas feiras, estar nessas feiras é fundamental para que você possa entrar em contato com esses seus clientes. Lançamentos imobiliários são públicos, né? Todas as pessoas vão, por que você não ir lá como um curioso e sair de repente com um cliente, né? Então essas feiras são fundamentais. Na área comercial, por exemplo, existem muitas feiras específicas para a sua especialidade. Por exemplo, alguém que trabalha na área comercial, existem vários eventos de vendas, feiras, exposições que estão seus clientes lojistas e clientes por determinado tipo de loja, né? Ou seja, de automóveis, de roupas, de eletrodomésticos. Então, sempre as feiras ligadas ao seu cliente são fundamentais. Na área, por exemplo, nossa, que somos de empreendimentos imobiliários, nós vamos buscar feiras e locais onde os incorporadores imobiliários estão. Então, são locais onde palestras são feitas, locais de congressos de incorporadores, viagens técnicas. Por exemplo, a DIT cria muitas viagens técnicas, e nessas viagens técnicas você fica 7, 10 dias, todos os dias, almoçando, tomando café com o seu cliente. Então é bem interessante fazer isso. E lembrando, né, que também você pode participar de cursos. Por exemplo, Secov agora está iniciando no mês de maio o curso de loteamentos, em que nós damos uma aula de projetos e de ideação de projetos. Então, dentro desses cursos, você vai ter contatos com todos os seus clientes, todas as aulas, e pode interagir com ele. Então, essa forma de interação, essa forma de relacionamento, é uma forma de relacionamento muito inteligente e que você vai poder fazer essas abordagens a seus clientes de uma forma efetiva para buscar um trabalho, um relacionamento e principalmente ter sucesso na arquitetura. E muitos arquitetos estão perdidos, né? Por onde eu começo, como eu faço e qual o caminho a seguir. E por isso que a gente está fazendo uma mentoria, exatamente, a mentoria de artes, que é a mentoria, ele busca exatamente levar a vocês todas essas técnicas importantes para que você possa realmente viver da sua arquitetura e construir essa carreira de sucesso. E a mentoria de Artes número 2 já está vindo aí. Então, fique atento que logo, logo nós vamos ter a mentoria de Artes número 2. Então, esse assunto hoje o nosso assunto era exatamente sobre esses contatos, como a gente faz essas abordagens. Espero que vocês tenham gostado e amanhã nós vamos ter mais uma live às 20 horas. Então vamos lá praticar esse conteúdo que nós divulgamos aqui para que você tenha uma carreira de sucesso na arquitetura. Obrigado e até amanhã, pessoal. Valeu, tchau, tchau.